quinto ano, bom dia turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos aqui começar nossa aulinha de hoje, bora lá. Hoje, turma, nós vamos trabalhar com a temática uso de a ou a e também, turminha, vamos trabalhar com verbos no infinitivo. Então vamos lá começar aqui. Bom, turminha, vamos começar com o nosso primeiro tópico, que é sobre o uso de a ou a. Turma, a e a são palavras homônimas, homófonas. E o que isso quer dizer, turminha? Bem, turminha, como podemos ver, são palavras que possuem a mesma pronúncia, certo? Mas a grafia e o sentido delas são diferentes. Então, a gente escreve a com H e a somente o azinho. Então, vamos entender um pouquinho quando a gente usa a com H e a somente a letrinha. Então, turminha, quando a gente fala a com H, o a com H ele vai vir do verbo haver e indica um tempo passado, podendo ser substituído por fazer ou existir, que vai ter o mesmo sentido. Por exemplo, olha aqui o nosso primeiro exemplo. Maria mora em Curitiba há 5 anos. Nos dá a ideia de tempo, não é verdade? Olha aqui o nosso a. E se a gente substituir esse a pelo verbinho aqui fazer, dá a ideia do mesmo sentido. Vejam só como fica o meu exemplo. Maria mora em Curitiba faz 5 anos. Ok, turminha? Vamos aqui a um outro exemplo. Há uma maneira mais fácil de chegar à escola. Olha aqui o nosso a. Então, olha só. Se a gente substituir o nosso a pela palavrinha existe, vai ficar com o mesmo sentido. Então, existe uma maneira mais fácil de se chegar à escola. Ok, turminha? Então, aqui só relembrando, a é do verbo haver, tá ok? E indica sempre o tempo passado. E quando a gente escreve o nosso a, somente a letrinha a sem o H, vamos falar então de uma proposição que exprime duas condições: tempo futuro e distância. Então, quando a gente falar só do azinho nas nossas frases, na nossa escrita, nós vamos estar nos referindo à questão do tempo futuro e uma questão de distância. Por exemplo, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo em relação à preposiçãozinha a no tempo futuro. Daqui a 2 semanas irei viajar. Dá a ideia de tempo, não é? Tempo futuro, 2 semanas. Vamos aqui agora ao exemplo de distância. A menina está a 5 metros de distância das árvores. Então, olha aqui o meu azinho, certo, turminha? Dando a ideia de distância nesse caso. E aí, turminha, vamos agora para o nosso segundo tópico da nossa aulinha de hoje, que é sobre verbos no modo infinitivo. Bom, turminha, só retomando aqui o que a gente já estudou anteriormente, pois já vimos os verbos. O verbo, turminha, é aquela palavrinha que demarca ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, quando falarmos em verbos no infinitivo e sabendo o conceito de verbo, as formas verbais que não indicam um tempo, elas são chamadas de infinitivo. Por exemplo, o verbo estudar, certo? Se eu digo estudar, eu não defini se está falando de passado, pretérito ou futuro, não é verdade? E aqui, turminha, eu vou chamar a atenção de vocês para essa questão dos verbos no infinitivo. Vejam só a terminação aqui do nosso verbo estudar. Então, ele terminou com a, certo? Então, agora vamos entender essa terminação aqui em relação aos verbos no infinitivo. Então, turminha, quando estamos falando de verbos no infinitivo, eles podem terminar em ar, ou ir. Então, turma, sempre que terminar com essas terminações a, ou i, nós estamos falando das conjugações do verbo.
Então, os verbos da primeira conjugação, turminha, eles sempre terminam em "ar". Por exemplo, aqui, como eu citei anteriormente, o verbo estudar. Vejamos que ele terminou em "a". Então, isso é um verbo da primeira conjugação. Vamos aqui continuando. Aqui tem outros exemplos, olha. Aproveitar, tá vendo que termina com o "ar". Imaginar, também termina com o "ar". Então, isso quer dizer que meu verbo está na primeira conjunção. Vamos agora entender um pouquinho sobre os verbos da segunda conjunção. Turma, os verbos da segunda conjunção são aqueles verbos terminados em "er". Então, sempre que a gente quiser saber qual é a conjunção daquele verbo, nós vamos observar o final da palavrinha. Lembrando que os verbos no infinitivo, eles não apresentam tempo, certo? Então, aqui nos verbos da segunda conjunção, aqueles terminados em "er", temos como exemplos correr e erguer. Observamos aqui o finalzinho, olha só, terminado com "er", nossas letrinhas E e R. Já os verbos da terceira conjunção, turminha, são aqueles terminados em "ir". Por exemplo, agir, ouvir, certo? Aqui, ó, tudo terminado em "ir". Certo? Então, só recapitulando aqui, primeira conjunção, terminados em "ar". Segunda conjunção, terminados em "é". Terceira conjunção, terminados em "ir". Pronto, turminha. Sabendo disso, podemos ir para nossas atividades aqui, começando lá na página 124 do livrinho de vocês. Então, nossa primeira atividade, turminha, é sobre o uso de "a" ou "a". Lembrando que "a" com H, ela vem do verbo haver, e o "azinho", só o "a" sem o H, é uma preposição. E lembrando outra coisinha aqui, que quando substituímos o "a" por fazer e existir, dá a ideia de mesmo sentido. Então, vamos ler aqui essas frases e observar as expressões que estão em destaque. Então, nas duas frases, a primeira expressão em destaque é "a" e a segunda expressão é "faz". Ao substituir o verbo haver por fazer, há alteração de sentido, turminha? Sim ou não e por quê? Questãozinha número 2. Nós vamos ler essa frasezinha aqui e depois completar aqui. A palavrinha "a" na expressão destacada refere-se a tempo. Aí vocês vão me dizer aqui a que tempo ele está se referindo. Questãozinha número 3. Complete as frases usando "a" com H ou "a" só a letrinha. Então, vocês já sabem quando a gente utiliza cada um desses dois aí. Já vimos um pouquinho a diferença e vocês vão apenas completar. Vamos agora, turminha, seguindo aqui com as nossas atividades, falando agora sobre os verbos no infinitivo. Então, lá na página 125 do livrinho de vocês, na seção Nossa Língua. Primeiro, é provável que você conheça um menino maluquinho. Ele apronta muito na escola e no bairro. Mas agora resolveu dar conselhos de como se comportar, acredita? Então, nós vamos ler esse pequeno textinho aí sobre o menino maluquinho, observar todos os verbos que estão em destaques e responder o seguinte: é possível saber se os verbos destacados eles estão no presente, no passado ou no futuro? Aí vocês vão explicar sim ou não e por quê. Na questãozinha número 2, nós vamos falar agora das conjugações do verbo. Então, eu já falei para vocês, a primeira conjugação é "a segunda conjugação é "e", e a terceira conjugação é "ir". Então, nós vamos completar esse quadro com uma palavra de cada conjugação. Bem fácil, né, turminha? Prosseguindo aqui, lá na página 126, na questão número 3, nós vamos ler a tirinha e comentar o que foi que deu humor a ela. Letrinha A. No segundo quadrinho, o que a expressão de maluquinho indica? Então, vocês vão observar aqui a carinha dele e vai dizer o que é que ele está pensando, fazendo, o que é que a carinha dele quer nos dizer. Letrinha B. Imagine que você está fazendo uma lista com o menino maluquinho e escreva o que faria parte dela, começando cada frase com os verbos no modo infinitivo. Só aqui relembrando, turminha, que
que o verbo no modo infinitivo ele não indica tempo. Então ele deu aqui um exemplo, conhecer o mar. Então, olha só, a palavrinha conhecer aqui, o verbo conhecer é da segunda conjunção. Então nós vamos completar aqui essa lista como a do menino maluquinho. Então nós vamos colocar alguns verbos aqui no infinitivo, completando aí essa lista. Ok, turminha? Então, além disso, vocês vão desenvolver a lição de casa das páginas 33 até a 35, certo? Então, por hoje é isso, turminha. Bons estudos, boa aulinha e estamos por aqui para qualquer dúvida de vocês. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula, turma!